o tempo todo. Amém. Deus é bom o tempo todo. Glória a Deus. Antes da gente passar alguns recados e falar um pouquinho de ontem, né? A gente gostaria de conhecer quem está nos visitando. Quem está aqui pela primeira vez. Eu sei que tem uma família aqui, muito querida, do Humberto. Vocês poderiam ficar de pé, por favor? Quem mais está aqui pela primeira vez? Por favor, você pode ficar de pé. Nós gostaríamos de agradecer a sua visita. Para nós, muito importante que vocês estejam aqui. Para nós é um prazer recebê-los. Amém? E que vocês possam sentir aqui a presença de Deus, que Deus possa ministrar na vida de vocês. Vai chegar até vocês um folheto da igreja. Esse folheto é destacável. Se você puder preencher, colocar o seu nome, telefone, nós gostaríamos de ligar para você e agradecer a sua visita. Amém? Que Deus possa falar no seu coração no dia de hoje. Não é à toa que você está aqui. Eu não acredito em coincidência, eu acredito em cristocidência. Então, eu sei que Cristo trouxe você aqui e Deus tem uma palavra para você. Amém? Gostaria que a igreja abraçasse os nossos visitantes aí em nome de Jesus. Aproveita, sai do seu lugar. Dê um abraço no seu irmão. Aleluia. Jardel, tenta fazer a ligação aí. Vai dar? Não vai dar. Amém. Glória a Deus. Se quiserem desligar, pode desligar ou então deixa aqui. Só os irmãos não se distraírem. Hoje nós vamos acompanhar a palavra aí pela sua Bíblia, pela minha Bíblia aqui também. Nosso programinha não deu resposta. Esse é o nosso controle remoto. Veio da Nova Zelândia. Pagamos $500 nele. Maravilha. Amados, glória a Deus. Ontem nós tivemos aqui a nossa festa, né, do Dia das Crianças, e foi um grande mover nesse ambiente. Como você pode ver aí, as marcas ainda estão no chão, né, de tanto refrigerante, algodão doce, pipoca, sorvete, tudo que podia ter nesse ambiente teve ontem, aconteceu. Para nós foi um motivo de alegria, né, como igreja, bênção demais. E eu gostaria de agradecer, né, no geral, a igreja, pelo empenho, né, não somente por aqueles que trabalharam ontem aqui, mas por todos que de muitas formas contribuíram, né. Nós ganhamos milkshake, ganhamos geladinho, ganhamos dinheiro, ganhamos pipoca, algodão doce, brinquedo, conseguimos alugar. Foi assim, um mover de Deus mesmo, né, sobejou. Ganhamos os ônibus para trazer as crianças também. Aí quando o Bruno estava lá na Piaçava, a proposta lá era para trazer 50 crianças, né, do trabalho que a gente faz lá, que a igreja faz. E aí apareceu 65 crianças. E aí o irmão mandou mais um micro-ônibus lá para buscar essas crianças. Ficou à disposição da igreja aqui. Mais as crianças da igreja. Tinha ao todo aqui cerca de 150, 160 crianças. E todas elas, a gente pôde ver no rostinho de cada uma aqui, a alegria, né, de poder participar, de poder se sentir inserida, né, e amada. E esse é um trabalho, irmãos, que não só no ministério infantil, mas no ministério adulto também. Ele é descentralizado. O que é isso? Não é um trabalho de um só. É o trabalho de um corpo, de um todo. Então, cada um fez a sua parte, cada um moveu, cuidou, né? E o resultado é esse. Graças a Deus. As crianças saíram daqui louvando a Deus, engrandecendo o nome de Deus.
né? E a ferramenta para que isso acontecesse somos nós, a igreja, né? Com o seu trabalho, a sua dedicação, o seu esforço, né? O seu zelo, o seu cuidado, com tudo que você fez, né? Nós somos o machado. A árvore caiu, mas quem afiou o machado? Foi Deus. Você é a ferramenta. E esse é o papel, é cumprir propósitos. Quando você cumpre um propósito, ponto. Você não precisa aparecer na foto, você não precisa estar nos jornais, telejornais, em lugar nenhum. Porque você cumpriu o propósito. Amém? Então eu queria louvar a Deus. Primeiro pela dedicação de cada um. Dos ministérios, ministério infantil, dos irmãos da Piaçava, né? Os irmãos que vão lá para a casa do Armando, os irmãos que têm cuidado com esse trabalho. É um trabalho tão silencioso cuidar de criança, tão silencioso, né? E passa desapercebido, mas ele é muito importante. E nós temos aqui irmãs que são guerreiras nesse assunto, né? Que trabalham, irmãs que se dedicam, irmãs que estão sempre ali na disposição de servir as crianças, as nossas crianças, não com um tempo de distração, mas com uma palavra. Então a criança ela é ministrada, enquanto você está aqui ouvindo a palavra de Deus sendo ministrada, a criança está lá sendo ministrada também. Eu gostaria que você pensasse no ministério infantil com carinho, né? Pensasse se Deus não está conduzindo você para que você possa fazer parte, engrossar nas fileiras do ministério infantil. Nós temos alguns ministérios da igreja em que nós estamos convidando aqueles que já fizeram JEP, né, e já estão na igreja por mais de 6 meses. Você está convidado, né, a conversar conosco a respeito da sua vontade de estar no ministério infantil, ou até mesmo para você conhecer o ministério infantil. Nós gostaríamos de apresentar a proposta do ministério infantil para você, para que você possa vir a trabalhar na igreja, você possa exercer uma função dentro desse ambiente. Amém? Glória a Deus. É isso aí. E da mesma forma, irmãos, no ministério da diaconia nossa também, né, nós levantamos o Jardel como líder, e nós queremos formar o nosso corpo diaconal, e precisamos dos valentes, né, daqueles que querem trabalhar. Coisa importante que os irmãos falam, até mesmo a respeito do ministério Olho Vivo, é que é o convite. Alguns ficam esperando eu ir convidar. É difícil eu conseguir convidar você. Mas alguns irmãos que estão no nosso meio, eles podem estender esse convite. Amém? Se eles entenderem, e aí você conversa com a liderança, vê se é isso, compreende a visão, o chamado, e aí você entra. Tá certo? Amém? É isso aí. Deus é bom? Todo tempo. Maravilha. Né? Glória a Deus. Eu, meditando um pouco na palavra de Deus no dia de hoje, né? E gostaria de compartilhar um pouco da reflexão, daquilo que a gente pensou e aquilo que Deus tem nos conduzido, né? A respeito daquilo que é a vontade dEle. Eu queria que você abrisse no livro de Lucas, no capítulo 7. Lucas 7. Aleluia. Lucas 7, versículo 36. Diz assim, ó. A palavra de Deus fala: um dos fariseus convidou-o para comer com ele. E, entrando em casa do fariseu, reclinou-se à mesa. E eis que uma mulher pecadora, que havia na cidade, quando soube que ele estava à mesa em casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com bálsamo. Amém, irmãos? Interessante. Esse é o momento aqui da palavra de Deus, onde Jesus entra na casa, um dos fariseus, pensando em testar Jesus, convida ele, né? Convida ele, vem jantar comigo, vem estar comigo na minha casa. Insiste. E Jesus, ele vai à casa desse fariseu, né? Na hora ele entra, senta à mesa, e nesse sentar à mesa, entra uma mulher. Na hora que essa mulher
fica sabendo que Cristo estava na casa do fariseu e as multidões perseguiam ela, ela entra naquela casa e fica ali também. Então, existem alguns pontos a ser ponderados aqui, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Eu gostaria que você abrisse seu entendimento, para que Deus pudesse trazer uma revelação no seu coração, a respeito daquilo que você compreende dentro da palavra de Deus e daquilo que é. Amém? Que Deus possa ministrar no seu entendimento, né? Que isso não seja somente uma palavra simples, como tantas outras, que às vezes passam até desapercebido, né? Mas a palavra de Deus, ela tem tanta riqueza, tanta profundidade. Um versículo basta para que nós possamos passar uma semana, às vezes, meditando e pensando a respeito daquilo que Deus está falando conosco. A Bíblia fala de um vaso de alabastro, a Bíblia fala de um bálsamo que essa mulher levou, né? A Bíblia fala do fariseu. Existe aqui todo um contexto, né, histórico. A gente vai dar uma pincelada nele aqui rapidamente, só para a gente pegar aqui o que estava acontecendo naquele lugar, naquele ambiente, né? O vaso de alabastro, ele é bem interessante para quem não sabe. Ele é um vaso bem fininho, bem fininho. Ele era utilizado nos dias de hoje, nós podemos dizer que era uma ampola. Você abre ele, você rompia ele e pronto, utilizava o que estava dentro, já não tinha mais uso, né? Era praticamente descartável. Esse era o vaso de alabastro, muito semelhante a um vidro fino. Fariseu, quem é o fariseu? O fariseu era aquele que pertencia à classe média, era aquele que eram os artesãos, os donos de comércio, pequenos comércios, né? Ele era a classe média que detinha certo poder na sociedade, era religioso, conhecia a palavra, conhecia as leis do Senhor, né? E de outro lado tem uma mulher pecadora, né? Que queria derramar que derramou um nardo, né? Um óleo precioso, caro, ali, né? Aos pés de Cristo. São três coisas bem distintas acontecendo no mesmo ambiente, no mesmo local. Normalmente, quando o judeu ele senta para comer, ele tem uma posição, não sei se alguém sabe disso ou já viu, né? É como você se apoia, fica de lado, deitado de lado, com os pés para trás, apoiado com o braço esquerdo normalmente, e com o braço direito ele se alimentava. Então os pés de Jesus ficavam sempre para trás de todo judeu. Você compreende essa posição? Vou precisar fazer isso? Não. Eu quero que você entenda isso. Hã? Não, vocês estão querendo rir de mim, vocês não estão querendo, sabe, aprender. Vocês não entenderam a posição? Não? Misericórdia. Está bem que a Israela não veio. Ela ia falar, não precisava você fazer. Esse aqui, ó. Vocês nunca ficaram assim? Quem nunca ficou assim, levanta a mão que vai vir para frente agora. Os pés para trás. Ai, Jesus. Ai, a lasanha está pesando. Ele ficou com os pés para trás, sentado ali à mesa, e ali ele se alimentava. Pronto, entrou a mulher viu ele, e ela começa ali, desenrola uma história muito conhecida. A grande maioria já sabe onde vai dar. Mas o que acontece ali espiritualmente e aos nossos olhos, que precisam enxergar algumas coisas dentro da palavra de Deus, isso não está escrito. Amém? Então, lendo aqui a palavra de Deus, diz assim: eis que uma mulher, no 37, uma mulher pecadora, que havia na cidade, quando soube que ele estava à mesa em casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com nardo. Amado, presta atenção. Jesus, apesar de reprovar a atitude dos fariseus, ele sentou com ele. Ele aceitou o convite de sentar ali. Ele poderia não ter aceitado esse convite. Por quê? Porque vira e mexe Jesus jogava na cara do fariseu: olha, você é fariseu, você está falando uma coisa e você não está fazendo. O seu discurso não condiz com a verdade. Cristo, é uma pregação, preguei em São Paulo, fala de um Cristo revolucionário, porque Jesus ele revolucionou o tempo dele. Porque primeiro, ele falava com quem não podia falar. Segundo, nós vamos ver aqui que a mulher toca nele, essa mulher não podia nem tocar nele. Então ele quebra uma série de paradigmas, ele quebra uma série de regras, de doutrinas, de jeito, de formas que o judeu não aceitava. Então o fariseu o tempo todo buscava o quê? O que o fariseu mais fazia?
buscava oportunidade. Oportunidade de quê? De pegar Cristo, sabe, na quedinha dele. Então ele trabalhava o tempo todo, ele pensava o tempo todo nisso. Então, mas esse fariseu convidou Jesus para ir sentar à mesa. Jesus foi sentar à mesa, né? E é nesses momentos em que a gente vê quando Jesus senta para falar com um pecador, senta para falar com um arrogante, com um soberbo, com aquele que não aceita ele, grandes momentos de riqueza da palavra de Deus, onde ele pode expressar aquilo que é a verdade, e essa verdade, de certa forma, incomoda, porque é a verdade. Jesus sabia sempre, né? Ele sempre estava focado na propagação do evangelho, então ele sabia que aquela era mais uma oportunidade, dentro da casa de um fariseu, convidado para jantar, as pessoas todas à volta. Então imagina, você sentado nessa posição. Cristo nunca andou sozinho, dificilmente ele andava sozinho, as pessoas acompanhavam. Do nada, uma mulher pecadora, diz a Bíblia, que entra na casa desse fariseu, era sinal que quê? Tinha muita gente ali naquele lugar. Nem mesmo o fariseu conseguiu dar conta. A pecadora, a palavra de Deus não menciona o nome dela, mas quando você lê na palavra de Deus que uma mulher era pecadora, à luz do judeu, muita coisa estava envolvida no coração dessa mulher. Primeiro, que ela era imoral, ela era conhecida como imoral. Segundo, ninguém queria falar com ela, ninguém queria falar com o pecador, ninguém queria conversar com ela, ninguém queria tocar nela. Então, para a sociedade, essa mulher não era nada. Nada. Muito menos, né, que ela estivesse naquele ambiente ali. Então, ela também não deveria estar naquele ambiente. Só que essa mulher, ela entra naquele lugar e ela traz um unguento. E esse unguento, né, ela começa a ungir os pés de Jesus, dentro de um contexto aqui que a gente já vai falar já. E era um costume. Eu queria que você lesse o versículo 38 aqui, para que a gente possa já entrar dentro das questões. Eu pedi para os irmãos verem aqui a temperatura desse ar, e se alguém puder trazer água para mim, por favor. O versículo 38 diz assim: estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e os enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava os pés, e ungia-os com bálsamo. Vamos pensar um pouco na vida dessa mulher. Apesar do contexto dela ser considerada a pecadora, e ela provavelmente, a gente não sabe se ela, o texto não diz se ela era uma prostituta ou o que seja, mas ela era uma pecadora. Então, ela tinha ali, ela taxada por todos como pecadora. Um ponto importante, ela não se importou com as pessoas. Ela teve coragem de se aproximar. Ali tinha uma multidão, e que sabia quem era ela, conhecia. Ela vai, se ajoelha aos pés de Jesus, né? Com os pés, eles estavam descalços, sujos, cheios de marcas do caminho, e aquela mulher começa a chorar, com lágrimas que vinham da alma, né? Com lágrimas que vinham da vergonha, da vida que ela levava. Para pensar, deixa Deus ministrar no seu coração aqui. Essa mulher, ela rompe uma barreira. Interessante que o coração daquele que quer mover algo na vida, ele vai ter que passar por um coração de romper barreira e de, muitas vezes, sabe, irmão, calçar o seu rostinho. Ou seja, colocar o rosto à prova, colocar a sua vida à prova, ser taxado. Né? Ninguém quer se colocar em posição de ser taxado, porque é ruim. Para ligar. Vê se tem 12, manda pôr no 12. É brincadeira. Ninguém quer ser taxado. Ninguém quer ser rotulado, né? Um texto mais moderno para o dia de hoje, rotulado. Mas ela não se importou com isso. Presta atenção. Ela não se importou. Primeiro porque ela entrou na casa. Ela talvez não tivesse nem moral para estar ali, mas ela entrou naquela casa.
Segundo, ela foi e tocou em Jesus. Ninguém queria tocar numa mulher dessa. Ninguém quer tocar numa mulher dessa. Porque era costume judeu, era hábito. Uma mulher pecadora não deveria ser tocada. Sabe por que não deveria ser tocada? Porque eles tinham o fariseu e todos os saduceus e todo aquele povo ali, eles não queriam de maneira nenhuma ser contaminados pelo pecado dela. Porque quando você tocava na cultura deles, quando você toca uma pessoa no pecado, aquele pecado vem para você também. Então olha só o que estava acontecendo. A mulher entra na casa, ela se ajoelha, ela começa a chorar, derramar suas lágrimas nos pés de Jesus, e ela começa a enxugar os pés de Jesus com o cabelo, e daqui a pouco ela começa a derramar, ela começa a derramar um nardo puro sobre ele, apresentando ali um coração o quê? Arrependido. Aquela mulher, ela foi constrangida de um jeito que ela precisou reconhecer que ela estava diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, mas que aparentemente era um judeu comum, sentadinho numa posição em que qualquer um poderia sentar e qualquer um de nós podemos estar ainda hoje. Mas aquela mulher, ela quebrou um processo dentro daquela sala. Ela com certeza chamou atenção. Com certeza ela chamou atenção. Porque, amado, presta atenção. Quando eu e você, se nós queremos ter uma expressão que agrade a Deus, uma expressão de louvor a Ele, uma expressão de honra a Ele, você vai precisar, por muitas vezes, passar por situações que você não quer passar. Porque vai ficar exposto, às vezes, talvez o seu erro, e nós não queremos que os nossos erros fiquem expostos. Ninguém quer. Por quê? Porque te expõe, e aquilo que te expõe te enfraquece. Sim ou não? Aquilo que te expõe te enfraquece. Vire para quem está do seu lado e diga isso. A palavra, ela confessa ali, naquele momento, a sua incapacidade de se auto-justificar. Isso é lindo, irmãos. Porque quando eu e você, a gente não consegue mais se justificar, e a gente está quebrantado diante de Deus, rompido, vendido, já não tem mais para onde ir, sabe aquele pior dia, aquela pior hora, aquele pior momento, aquele pior lugar, aquele pior jeito, dias difíceis, em que você fala, agora eu estou aqui nu diante dessa situação, com vergonha de quem eu sou e daquilo que eu fiz, mas constrangido e arrependido. Esse é o melhor momento para que Deus traga uma transformação na sua vida. É o contrário, né? As pessoas falam que as grandes mudanças acontecem quando um pacote de dinheiro. Eu e você só vamos conseguir vivenciar o plano maior de Deus quando nós somos examinados de dentro para fora. Quando você trabalha pensando no que está fora, para mudar o que é o interior, não vai haver progresso. Uma camisa nova, uma calça nova, uma roupa nova, um carro novo, qualquer coisa nova, não muda quem você é. Amém? Você entende isso? Essa mulher, ela era pecadora. Ela era pecadora. Mas ela chegou o quê? Ela chegou aos pés de Jesus e ela começa ali um processo de rendição. Em João 3,30, não precisa abrir, né? Como a gente está aqui, diz assim: é necessário que ele cresça e eu diminua. Presta bastante atenção. João 3,30 diz assim: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Para um pecador que já era diminuído por aquilo que ela já fazia, diminuir mais, ela só conseguiria fazer isso se ela estivesse aos pés de Jesus.
Ninguém consegue descer mais se não for aos pés de Jesus. Aí, aqueles que estão em grande erro, em grande pecado, pequeno, grande, médio, de todas as formas e de todos os jeitos, com seus pensamentos errados, eles não conseguem. Presta atenção, irmão, talvez você não consiga descer mais. Porque você está assim, não, esse é um pecado que eu preciso manter ele escondido, porque se ele for revelado, eu vou descer mais. E aí se eu descer mais, a minha vergonha vai ser duplicada, Não. Essa é a mentira, a maior mentira que o capeta poderia contar para você é isso. Porque se a palavra de Deus diz para nós que Ele nos perdoa, que Ele nos lava, nos limpa e nos purifica, nos santifica de todo pecado, por que não revelar aquilo que Deus já sabe? Por que não nós não reconhecermos? Porque ninguém quer descer mais. Porque quando a gente desce mais, e Jesus está descendo com a gente, nós subimos como? Justificados. Nós subimos como? Qual é o retorno? Qual foi o retorno dessa mulher? Nós vamos ler aqui o retorno dela. O retorno dessa mulher é triunfal, né? Cheio de sucesso, né? E aí todo mundo fica feliz, porque aparentemente ela venceu. Mas ninguém. Agora a parte do fundo do poço, para ter um encontro com Cristo, são poucos que querem. E eu vou falar uma coisa para você, irmão. Se você quiser ter profundidade e você quiser que as pessoas olhem para você e saibam que você é filho do rei, você vai precisar deixar Deus revelar quem você é. Isso é ruim, né? Porque se fosse ficar só no julgamento de Deus, tudo bem. Mas tem coisas que ficam expostas. Jesus fez isso. Essa mulher fez isso. Essa mulher, ela teve um encontro aqui, que você vai lendo, você fica pensando, né? Eu fico meditando, paro, num versículo, às vezes meia hora, 40 minutos, pensando, o que essa mulher, o que estava no coração dela? O quanto ela quantas vezes será que ela não tentou? Presta atenção, irmão. Quantas vezes essa mulher não passou no coração dela? Eu vou abrir mão disso. No seu coração, quantas vezes você não tentou largar um pecado? Quantas vezes você não tentou largar um erro? E você fala, não, essa semana, esse mês, não faço, não falo, não penso, não. Quantas vezes? Quantas vezes você não tentou, não é agora, porque eu sei que essa é uma conduta que Deus tem para a minha vida. Quantas vezes você não tentou cerrar seus lábios, para você não falar uma asneira, mas foi mais forte que você? E a língua, ela não tem, né, não tem músculo, né? Ela é uma benção. É molinha, só subir e descer e já era. Quando você vê, já saiu. Já foi. Perdeu-se. Quantas vezes essa mulher não lutou? Eu fico pensando que esse dia aqui, na casa desse fariseu, essa mulher foi por tudo ou nada. Ou Cristo muda a história da minha vida, ou então eu vou permanecer assim para o resto da minha vida. A expectativa nossa, quando nós nos reunimos aqui, a minha expectativa é sempre, ou Deus faz e muda muita gente nesse dia, ou Deus não faz nada e a gente continua só cantando bonito. Ou nós fazemos como de fato está escrito, para a gente poder contar a história, ou a gente não faz. Ou a gente é crente de verdade, né? Assim, bem no crentez nosso, ou nós somos cristãos de verdade, os mais evangélicos, que não gostam de ser evangélicos, ou nós não somos. Ou nós vamos para o pé mesmo dele, para poder falar, Cristo, me liberta e me salva, porque se continuar assim, eu vou descer e descer sozinho. Um ponto interessante da palavra aqui diz assim, no 39, acompanha comigo aqui. Mas, ao ver isso,
o fariseu que o convidava falava consigo, dizendo: se este homem fosse profeta, saberia e de que qualidade é essa mulher que o toca, pois é uma pecadora. No 40, e respondendo Jesus: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Respondeu ele: dize, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Mas tendo eles com que pagar, perdoou a ambos. Qual deles, pois, o amará mais? Respondeu Simão: suponho que é aquele a quem mais perdoou. Replicou Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu essa mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para os pés, mas esta com suas lágrimas os regou e com seus cabelos os enxugou. Não me deste ósculo, ela, porém, desde que entrei, não tem cessado de beijar meus pés. Amados, dentro do contexto judaico, toda vez que alguém chegava na casa, a primeira coisa que era oferecido era lavar os pés do visitante, tirar as sandálias. Muitas casas, as pessoas não deixam a sandália na porta? Sim ou não? Tem gente que ainda deixa até hoje, né? Vai entrar em casa, tira o sapato. Eu já fui em algumas casas e já vi assim, uma coleção de sapato na porta, né? Por que você faz isso? É para não sujar, porque o sapato, a gente pisa de tudo na rua. É verdade, pisamos de tudo na rua. E aí a gente vai para dentro de casa, uns não ligam, outros ligam, enfim. Mas é uma cultura, isso é uma herança. Então toda vez que alguém chegava na casa do judeu, era oferecido para ele uma bacia com água. Quem lavava? O pé daquele que estava chegando na casa, ou era o criado, ou era o próprio dono da casa. Simão, Jesus chegou na casa dele, nem aí para ele, não ofereceu água para limpar os pés, não quis limpar os pés dele. Um outro costume judaico também era o seguinte: era dar um beijo. No beijo, representando um ósculo, ósculo santo. Quem não sabe, ósculo santo é beijo. Quem não sabia? Tem coragem de se revelar. Vocês são santos demais, sinceros. Ósculo santo é um beijo, né? Então quando você chega, ele recebia um beijo. Depois do beijo, a hora que eles estavam à mesa, um outro costume judaico dizia que ou o criado, presta atenção, irmão, ou o criado ou o dono passava gotejando perfume na cabeça. Então tinha um ritual de recebimento ali, que era um ritual tremendo, maravilhoso. Por quê? Porque lavava os pés, porque os pés vinham sujos da rua, e eles andavam com sandálias, todos empoeirados. Depois disso ele recebia um beijo, né? Hoje nós beijamos, né? Beijamos, damos um beijo. Em São Paulo dá 2, aqui dá 1, às vezes não dá, às vezes dá, e assim vai, dá a mão. Virou uma coisa assim, diferente. Mas é uma forma de cumprimento, é uma forma de hospitalidade, é uma forma de você reconhecer, né, de você dar autoridade a quem está recebendo na sua casa. É um bom receber. Isso quer dizer que você é hospitaleiro. Então Simão, ele tinha que receber a Jesus com tudo isso. Por quê? Independente daquilo que ele pensava, ele deveria receber Jesus como um visitante. E ele não fez nada disso. Muito pelo contrário, ele foi arrogante, né? Ele foi soberbo. Ele falou: vamos sentar. Por que ele fez isso? Porque ele queria somente experimentar Jesus. Então ele não cumpriu um propósito que deveria. Só que esta mulher, ela cumpre todo esse propósito. Essa mulher, ela, do jeito dela, ela vai para os pés de Jesus, ela começa a lavar os pés dele com as lágrimas, depois ela beija os pés dele e ela perfuma os pés dele. Tudo aquilo que ele deveria fazer: lavar os pés, né, receber ele com um beijo no rosto, na cabeça, ou algum lugar assim, ele não faz, mas essa mulher passa a beijar os pés de Jesus. E depois que ele beija os pés de Jesus, como se não bastasse, ela pega um nardo, um perfume, e começa a perfumar os pés de Jesus.
E tudo isso está acontecendo e as pessoas estão vendo aquela mulher tocando nele e ele ali, deixando tudo acontecer, porque ele estava entendendo o que estava acontecendo naquele lugar e de que forma aquilo ia produzir uma mudança na vida daquela mulher. E eu queria que você parasse um minuto aqui e pensasse em três coisas que chamam a atenção aqui. A primeira delas é lavar os pés. E eu queria que você pensasse nisso. O que representa isso? Jesus fez isso, não fez isso? Lembra muito a humildade. Abra lá para mim, João 13. João 13, versículo 4. João 13, versículo 4, nós vamos dar uma caminhada boa na palavra, diz assim: levantou-se da ceia, tirou o manto, tomou uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água na bacia e começou a lavar os pés aos discípulos. Isso é Jesus lavando os pés dos discípulos. E a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Chegou, pois, Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, lava-me os pés a mim, tu me lavas? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço, tu não o sabes agora, mas depois o entenderás. Tomou-lhe Pedro: nunca me lavará os pés. Replicou Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Aí Pedrão disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não somente os meus pés, mas também as mãos, a cabeça e tudo mais. Respondeu-lhe Jesus no 10: aquele que se banhou não necessita de lavar senão os pés, pois no mais está limpo, e vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem o estava traindo, por isso disse: nem todos estáis limpos. Ora, depois de ter lavado os pés, tomou o manto, tornou a reclinar-se à mesa, reclinar-se à mesa, ele ficou naquela posição, tá? E perguntou-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis: bem, porque eu sou. Ora, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façai vós também. Amado, Cristo dá o exemplo. Isso aqui tem um momento aqui da palavra de Deus, já um outro contexto, né? Um outro momento onde ele lava os pés dos discípulos, porque ele sabia que naquele meio havia um que haveria de traí-lo, mas ele, como forma de humildade, ele lava os pés dos discípulos. Ele poderia ser aquele que ficaria sentado e receberia, né? Pedro questiona ele: Jesus, o Senhor vai lavar os pés? Não, é necessário que eu faça isso. É necessário que eu seja humilde. É necessário que você copie, que você entenda o que eu estou fazendo. É necessário que você compreenda que a grandeza do reino de Deus não está em você ser servido, mas está em você servir. Aquele que quer ser alguma coisa dentro do reino de Deus, prepare-se para perder muitas coisas, porque você vai ter que deixar ir. Você vai ter que deixar passar por você. Você não vai conseguir reter muitas coisas, porque importa que o reino de Deus seja pregado, seja anunciado. E Cristo estava fazendo isso. Quando ele entrou ali na casa do fariseu, ele estava querendo ensinar muitos que estavam à volta, e estava trazendo na vida daquela mulher um encontro com ela, onde a fé dela, aquele momento de entrega, onde ela se humilhou, onde ela foi humilde, de lançar sobre ele todo o choro, e deve ter sido um choro contrito, um choro de arrependimento. Quem já se arrependeu de alguma coisa e chorou por isso, sabe do que choro eu estou falando. Não é um choro que cai aqui, não, é um choro que sai daqui, é um coração que chora. É uma lágrima diferente, uma lágrima de quem está arrependido, é uma lágrima diferente, é uma lágrima que ela tem sabor, ela deve ter algum gosto diante de Deus, porque Deus não resiste a um coração quebrantado. Deus não resiste a um coração quebrantado. Às vezes nós tentamos chamar a atenção de Deus de diversas maneiras, diversas formas, né? Com nossas campanhas, nosso jeito, nosso dinheiro, e um monte de coisa a gente tenta chamar a atenção de Deus, mas Deus está esperando de você um coração vendido.
coração rendido, um coração, sabe, zerado. Não um coração que protege o erro, um coração que tenta se esconder, um coração que tenta maquiar algumas coisas. Nosso processo de caminhada vai nos levar a ter um encontro genuíno com Jesus. Nós nos reunimos aqui todos os domingos para adorar, para cantar, para louvar, para ouvir a palavra, para ministrar, ser ministrado. Porque Deus está falando conosco e está falando para vocês: eu estou aqui sentado. Eu estou aqui sentado. Eu vim para ter com vocês. E eu fico assim pensando aqui, vou fazer um parênteses, sabe, irmão? Presta atenção. Quando nós estamos juntos, Deus ordena a bênção. Presta atenção. A palavra de Deus diz assim, que Deus ordena a bênção na comunhão. Você compreende isso? Compreende? Você precisa compreender bem isso. Porque estar dentro da igreja, estar aqui no corpo, é bênção. É uma resposta de Deus na sua vida. Fazer parte da igreja é de Deus. Estar com o seu irmão é de Deus. Porque ele é quem Deus vai usar para lixar você. Isso é bênção. Isso é o maior dos favores que a gente poderia ter. E quando você foge dessa comunhão, quando você foge desse ambiente, quando você foge de estar nesse mesmo ambiente que Jesus está, aonde você vai estar? Não, eu faço só, eu consigo só, eu adoro só, eu não sei o que. Não tem como você sobreviver. Não tem como. Você vai ser pego. Você está sendo pego e não está percebendo que você está sendo pego. Porque se é Bíblia, deve ser cumprido. Isso é Bíblia. Não é ideia do pastor Ricardo, não é ideia do pastor fulano, beltrano, ciclano. Não, isso aqui é ordem bíblica. Nós vamos estar assim um dia no céu, goste de você ou não. Vire para quem está do seu lado, diga: eu vou estar no céu com você. E fale assim: e lá, eu vou te pagar uma pizza. Enquanto o céu não chega, eu vou te levar no Coco Bambu hoje. Eu escutei um tá amarrado aí. Deu certo, irmão? Deu não, né? Pensando na atitude dessa mulher aqui, presta atenção. Filipenses 2. Tem um texto tremendo, irmão. Filipenses 2. Portanto, se há alguma exortação em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que tenhais o mesmo modo de pensar. Presta atenção. Tenhais o meu gozo para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Como é que nós vamos conseguir pensar e agir do mesmo jeito se você está lá na Lua e o outro em Marte? Não. Nós só vamos conseguir essa unidade de pensamento, de conduta, estamos aqui dentro. Amém? Porque se eu estou aqui, nós estamos falando: olha, irmão, o que Deus quer para nós é ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Como nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso com as crianças. E aí você fala: não, nós temos que fazer. Não, irmão, existe uma ordem. Ela vai ser feita desse jeito. Desse jeito.
para isso nós temos que ter o mesmo modo de pensar, o mesmo modo de agir, o mesmo ânimo para fazer a mesma coisa e concordar. Versículo 3 diz assim, nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade cada um considera os outros superiores a si mesmo. Não olhe cada um somente para o que é seu, mas cada qual para o que é dos outros. Tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo, o qual, presta atenção, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa a que se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Depois eu recomendo que você lesse isso aqui na sua casa e pensasse que ele poderia ter se atribuído, eu sou Deus, mas ele não fez isso. Ele não deu uma carteirada, ele se humilhou, ele se esvaziou, ele pensou no outro, ele se entregou. Essa é a promoção que Deus espera de mim e de você, que você promova o outro, não que você defenda o seu reino ou que você acha que é certo. Você promova o outro, você ajude. Essa mulher fez isso. O segundo ponto aqui, quando ela beija, uma recomendação. Mas o apóstolo Paulo, em diversas cartas, e numa delas de Romanos 16, ele diz assim, muito claramente: saudai-vos os irmãos com um beijo, com um ósculo santo. Em 1 Coríntios, 2 Coríntios tem, bem no início das cartas, às vezes passa desapercebido. Mas ele fala aqui, ele fala de quê, irmão? Ele fala de intimidade. Um beijo, ele representa o quê? Hoje o beijo, ele tem toda uma representação que não tem nada a ver com aquilo que ele verdadeiramente é. Para os casados, glória a Deus, amém? O beijo tem toda uma representação. É isso aí, vamos avançar. Perdi o fio da meada aqui, O beijo, ele tem toda uma representação de quê, irmão? De intimidade. Não é verdade? Ele representa intimidade. Ele quer dizer o quê? Os lábios, presta atenção aqui, irmão. Os lábios, os seus lábios, eles são sensíveis. Eles foram feitos assim, para que você pudesse ter uma sensibilidade neles. E quando essa mulher estava expressando a sensibilidade dela, a intimidade dela, ela estava expressando isso nos pés de Jesus. Você está entendendo o que essa mulher fez? Às vezes a gente pega, quem tem um bebezinho, o último bebê que passou em casa foi o Azaf, que está com uma lapa desse tamanho, não dá para beijar mais. Todo machucado, o pé da bola, do futebol. Mas a gente põe o pé dele assim e ficava beijando, Aquela coisa gostosa de você poder beijar, de transmitir intimidade. Essa mulher, ela estava tendo ali um momento, um encontro com Cristo, onde ela expressava o carinho dela e o amor por ele naqueles pés, que deve ter virado um lamaçal, porque se ela lavou os pés de Jesus só com lágrimas, ela não tinha uma torneira no olho, amém? Mas ela estava chorando muito. Uma vez eu chorei muito, porque eu fiquei surpreendido. Foi num encontro que a gente foi fazer fora, inclusive fora do país. Nós vamos fazer esse encontro lá e Deus falou comigo. Coisas que eu chorei. Eu me lembro, naquele dia, saiu pesada a toalha. Eu chorei. Deus falou. Foi um choro contrito. Então eu quero crer que essa mulher teve um choro desse nível ou maior. Mas ela termina de chorar e ela começa a beijar. Ela estava expressando a intimidade. Por isso que é com os lábios que nós expressamos muitas vezes um carinho, beijando quem nós amamos, E o judeu tinha essa prática, e é uma boa prática, E às vezes a gente não gosta.
Tem irmãos que beijam irmãos, tem irmãos que beijam irmãs. Mas isso está tão deturpado no nosso meio, está tão corrompido, porque às vezes é interpretado errado. Mas isso demonstra carinho, demonstra até respeito. Só que isso se perde no tempo, porque demonstra: eu tenho intimidade contigo. Eu sou seu irmão. Então quando eu recebo você, eu te dou um beijo, um abraço, eu quero te dar um abraço, né? Gospel, aquele lateral assim. É porque eu amo você, porque você é meu irmão, você é minha irmã. Quando eu beijo a cabeça das jovens, estou dizendo: você é minha irmã, eu amo você. Nós vamos ter comunhão. Este homem, Simão, ele deveria ter recebido Jesus com um beijo, mas ele não quis receber ele, porque ele não queria dizer para todos que estavam vendo ali que ele tinha comunhão com Cristo. A única coisa que ele queria era colocar Jesus em apuro. Partindo para encerrar, sobe aqui, louvor, faz favor. Essa mulher, ela começa a perfumar. Você lembra que eu falei? Era um costume, né? Se pingar na cabeça do visitante um óleo, um perfume, um cheiro, para que aquele ambiente ficasse agradável, né? E aquele cheiro de ambiente gostoso, de alegria, né? De festa, de paz, onde todo mundo está ali com um só intuito: estar em comunhão, estar juntos e de guarda abaixo. Essa mulher, ela faz isso nos pés de Jesus. Nos pés de Jesus. Ela poderia ter feito isso na cabeça até dele, mas ela quis se humilhar ali, e ela não se poupou, e ela derramou um perfume caro nos pés de Jesus. Simão, ele não lava os pés, ele não beija, ele não perfuma Cristo, ele foi arrogante, ele foi soberbo, ele não reconhece o pecado dele. Poderia ter, ele estava diante de uma oportunidade de ter a vida dele transformada, né? Ele estava cheio de razão. Todas as coisas que nos afetam, todas as coisas que nos tiram do prumo, são as coisas que impedem que você desça. Então eu queria que você pensasse um pouquinho aqui agora, que você não se prendesse, que você deixasse Jesus manifestar em você. Manifestar. No 47, no versículo 7 lá, deixa eu ver se eu abro aqui. Em Lucas 7. No versículo 47, Lucas 7, 47. Depois que acontece tudo isso, Jesus vira para aquela mulher e ele diz assim: por isso te digo, perdoado lhes são os seus pecados. Os que são muitos, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco se ama. Presta atenção. No 48, e disse para ela: perdoados são os teus pecados. Mas os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Jesus, porém, disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. O que produziu isso na vida daquela mulher? O que te impede de você se entregar mais para Jesus? O que te impede de você se humilhar mais? De você baixar, às vezes, um pouquinho a sua vanglória, para que Ele possa aparecer mais? O que impede você? De você ter um rendimento maior? Ele aqui, muito, a palavra de Deus, se você ela não é lida assim com um entendimento afiado, ele diz assim, ó: muitos pecados são perdoados, porque muito amor. Muito amor. Quem pouco amou, tem poucos pecados perdoados. Quem muito se entrega, quem muito ama, quem muito se rende,
Quem muito deixa, tem a vida plenamente transformada. E quando eu e você, irmão, por que algumas coisas nós fazemos? Né? Por que algumas coisas a gente toma atitude? Muitos tomam atitude. Porque eu sei o que Deus fez na minha vida. Eu sei de onde eu saí. Assim, eu sei o que Deus tirou. Eu sei que estava proposto para mim uma vida. E que chegou um momento que eu encontrei Cristo e eu falei assim, opa. Aí um curso, ele é totalmente mudado. Aí você fala, opa, estou em dívida. Só Deus poderia fazer isso por mim. Só Deus poderia mudar a história da sua vida. E se você pensa assim, minha vida tem mudado muito pouco, é porque você tem amado pouco. Porque se você muito amar Ele e muito se render a Ele, como essa mulher se rendeu, lavando, beijando e perfumando, você vai ter um encontro com Ele como nunca visto antes. E aí o seu coração já vai ficar, não vai ficar mais, e agora? O que será de mim? O seu coração vai continuar bem, porque essa mulher estava na frente de todo mundo, e eu gosto muito dessa questão. E na frente de todo mundo, Jesus falou assim, teus pecados são perdoados. O que o fariseu logo fala em seguida? Quem é ele que até pecado perdoa? Só Deus pode perdoar pecado. E ele faz isso na frente de todo mundo. Aí essa mulher, presta atenção, irmão, deixa o Espírito Santo ministrar na sua vida. Essa mulher, ela sai. Ela está ali deitada naquela posição que vocês me viram fazer. Não comentem isso para Israela. Ela sai de trás de Jesus com a história da vida dela mudada. Se fizesse uma entrevista com ela, assim, e agora, como você se sente? Diz aqui, né? Repórter que fica fazendo, como você se sente? Uma bagaceira, uma desgraceira. O cara pergunta se você se sente mal. Perguntasse para ela assim, olha, como é que você se sente agora? Eu me sinto livre, curada, transformada e perdoada. E todos esses que te cercam, eles que vão plantar batata, porque eu estou livre e salva para a glória de Deus. Então, amado, presta atenção aqui. Se você está preocupado com quem não vai te pagar a pizza hoje no Coco Bambu, presta atenção. Se você está preocupado com essa pessoa que não vai fazer isso por você, você está perdendo a oportunidade de comer carne com Cristo. Então presta atenção, irmão. Não repara em quem está do seu lado, ou o que as pessoas dizem de você. Elas vão continuar falando, você bem ou mal, elas vão continuar falando. Essa é a regra, a regra do mundo. Não é verdade? E se você aparece um pouquinho mais, alguém vai dizer que você fez alguma coisa errada, por isso que você está aparecendo. E se você continuar embaixo, todo mundo está falando, ei, ainda é crente. Aí se você prospera, não, está roubando. Aí tu, não, então eu vou ficar pobre. Aí você fica, crente pobre, ó. E se você fala assim, não vou mais para gandaia com meus colegas não, eu vou sair com a minha esposa. Pô, tu está quadrado? Tu não é mais homem? Porque o padrão do mundo, presta atenção, o padrão do mundo qual é? Não tem nada a ver com aquilo que Deus disse para o homem ser. E o padrão para a mulher também é outro. Não tem nada a ver com aquilo que o mundo está dizendo. Então, o curso que muitos estão levando, às vezes na vida, é um curso do mundo. E ninguém quer se expor, porque se expor, né, mostra quem você é. Deus conhece você.
Talvez você não vá ser exposto do jeito que aquela mulher foi exposta. Mas para encerrar a pregação e você pensar nisso, talvez você não queira nem se apresentar só entre você e Deus. Porque se você reconhecer quem você está sendo, só você e Ele, grandes coisas já vai mudar na sua vida. Sabe quem vai perceber essa mudança? Nós. Porque eu só sei quem se converteu pelos frutos. Então, eu apresento as minhas marcas, você apresenta as suas. E o Espírito Santo de Deus vai confirmar. Esse aí é o filho que eu estou colocando do teu lado para te ajudar. Esse é meu filho. Pensa nisso, irmão. Feche seus olhos. Amado, é dessa forma mesmo, que ele cresça e eu diminua. Mas que ele cresça e eu possa diminuir na presença dele. Como essa mulher diminuiu? Reconhecendo mesmo, sabe, no detalhe. Você está tendo uma oportunidade hoje aqui, que Deus está trazendo para você, e você abrir isso. E eu oro para que o Espírito Santo de Deus mostre a você um ponto de mudança e de transformação, e que você deixe Deus ministrar na sua vida. Se eu falar para você aqui, olha, quem quer que ele cresça e você diminua, todos vão levantar, nós vamos todos adorar a Deus com esse louvor. Mas antes disso, como a gente sempre faz, eu queria que você tivesse uma conversa aí com o seu Pai, que está nos céus. Que você falasse para Ele: eu vou me apresentar diante do Senhor como essa mulher pecadora. A Bíblia nem menciona o nome dela. Que eu vou lavar os seus pés, Jesus, com o meu coração arrependido. Eu vou beijar os seus pés, porque eu quero ter intimidade contigo e reverência ao Senhor. E a minha vida, Jesus, vai perfumar os seus pés. A minha vida vai ser o sabor. A minha vida vai ser o caldo que vai dar todo o gosto no resto. Se você tem algo que você quer apresentar diante de Deus, nesse nível, você vai ficar de pé durante esse louvor e você vai falar com o seu Pai. Amém?
cresça e eu diminua. Que Ele apareça e que eu diminua. Porque você é a porta para que muitos venham passar. O seu encontro com Deus, sua relação que você vai ter com Deus, ela se torna outra, em nome de Jesus, a partir de hoje. Porque aquela mulher, do mesmo jeito que aconteceu, viu, irmão? Do mesmo jeito que aconteceu, Cristo deu testemunho dela, foi na hora. Não foi assim, olha, vai lá e vê o que vai acontecer no seu futuro. Jesus deu testemunho dela, foi na hora. Se o seu coração hoje aqui é um coração é um coração contrito, hoje Deus dá testemunho da sua transformação. Irmão, não deixa essa bênção ficar caída aqui nesse templo, porque a hora que você sair não vale mais nada esse lugar. Leva embora aquilo que Deus está falando com você. Não perca a oportunidade de se render a Ele. Deixa Deus ministrar na sua vida. Amém? Vamos ficar todos de pé, vamos adorar o Senhor com força. Sobre a sua vida, o seu encontro com Deus, o seu encontro genuíno com Cristo, ele vai marcar um momento importante da sua vida, porque Deus está trazendo discernimento no nosso meio e muitos aqui vão tomar decisões importantes. Para você tomar decisões importantes, irmão, nós não precisamos de uma grande revelação. Nós precisamos fazer aquilo que Deus quer que a gente faça e ponto. Acabou. Qual é o penhor disso? É a paz. Qual é a motivação? É isso que você precisa saber. Por que eu estou fazendo isso? É para eu ou é para Cristo? É para que eu seja reconhecido ou para que Ele cresça? Por que faço isso? Porque quero ir, porque quero fazer, porque quero edificar, porque quero permanecer. Por quê? Porque quero casar. Para que o meu casamento resplandeça a glória de Deus, ou porque eu não quero ficar só? Por quê? Por quê? Pergunta para você mesmo, qual é a motivação do seu coração? Deus vai falar com você. Em todas as áreas da sua vida, que você possa diminuir para que Ele cresça. Amém? Amém, amém, amém. Aplauda o Senhor. Mais uma vez, amém, obrigado.
bom, Deus é bom, Deus é bom. Deus é bom. Todo o tempo. Maravilhoso Deus, santo, eterno. A rosa de Saron. A estrela da manhã, a raiz de Davi. Aquele que há de vir. Será reconhecido, porque ele vai vir num cavalo, um cavalo branco. O livro de Apocalipse diz assim, que na coxa dele está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Muitos saberão quem é o seu Pai, quem é o seu Deus. Muitos saberão, muitos saberão. A estrela da manhã, a pedra de esquina, Cristo Jesus. Cristo Jesus, teu Salvador e teu Senhor. Amém. Glória a Deus. Acenda as luzes. Amém, amado. Deus é bom, amém. Poderíamos um dia ficar um pouco mais, tentar diminuir a palavra para a gente deixar um ambiente só, para nós orarmos e glorificarmos a Deus e deixar que o Espírito Santo faça o que Ele tem que fazer. Porque tem horas que você não precisa falar mais nada, né? Jesus faz. Amém? Glória a Deus. Amado, eu queria incentivar você a estar aqui na quarta-feira, né? Toda quarta-feira nós estamos aqui em oração, orando, buscando de Deus. Então eu gostaria de motivar você, né, a estar aqui. Para que isso aconteça, nós não temos pequenas famílias nas quartas, né? Então a gente espera você aqui, para a gente se prostrar. É um culto assim, bem, deixa Deus falar, né? E a gente traz sempre uma mensagem curta, e é 1h30 de oração, tem louvor, tem adoração. E eu gostaria de motivar você a estar aqui. Muito importante nós orarmos, muito importante mesmo. Amém? Segundo grande e importante recado, né? Nós estamos com um grupo grande viajando aí, mas nós fechamos uma intimidade com Deus em 70 pessoas. Amém? Só que nós temos 85 pessoas. Glória a Deus por isso? Glória a Deus por isso. Então temos 85 vagas lá, 85 pessoas para 70 lugares. Vai dar? Vai dar. Vai ter que dar, né? Vai ter que dar. E estatisticamente falando, a gente acaba perdendo 10%. Porque um imprevisto, uma situação ou outra. Então, amado, o que nós vamos pedir? Como nós temos tempo, o encontro ele vai ficar em R$120. Amém? Então, eu vou pedir para que você que vai para o encontro com Deus, para intimidade, pastor, vai ficar caro, tal, conversa com a Mirna. Nós vamos fazer em 2 vezes, né? Outubro, novembro, 60 esse mês, 60 mês que vem. Você vai tratar tudo isso com a Mirna, ela está lá no fundo já. Então é importante para nós dimensionar. Já acertei essa semana praticamente a questão da alimentação. Nós estamos já correndo, né? Passagem comprada dos irmãos que vêm de São Paulo para nos auxiliar. Então vai ser um final de semana poderoso, né? Muita coisa para fazer. Já tem oração, você já está coberto em oração. Tem gente que me ligaram hoje para contar um milagre. Eu falei, mas você acredita? Eu falei, acredito, né? Deus já respondeu, né, para uma pessoa aqui, uma situação na vida dela, a respeito do encontro, né? Então daqui para lá muita coisa vai acontecer e nós estamos vigilantes com tudo isso. Amém? Então, converse com a Mirna, pague para ela. É isso aí. E bom feriado amanhã. Dá a mão para quem está do seu lado. Dê a mão. Amém. Vamos orar. Vamos orar pela Kelciane. Vamos orar por esse irmão, o primo da irmã Helenita. Vamos orar pelo filho do Júnior e da Débora, né? Está com um quadro de meningite, mas já está retornando, né? Já está bem melhor. Amém. Glória a Deus. Segundo o que o Júnior já passou para mim agora de tarde. Então assim, nós temos que louvar a Deus. Existe mais uma situação que me pediram oração. Acho que é o seu primo, né, irmã Helenita? Amém. Que é o Ciane também, questão de dor. Vamos orar. Senhor, Tu sabes de todas as coisas, Pai. Nós queremos apresentar a vida desses irmãos aqui agora. Sabemos, Pai, que a Tua palavra fala que o Senhor nos resgatou, Senhor, do lamaçal.
nos resgatou, Senhor, de todos os males. O Senhor nos trouxe vida e vida em abundante. Eu quero abençoar a vida desses amados aqui. Que em nome de Cristo Jesus se encerrem esses dias difíceis de dor, esses dias difíceis, Senhor, aonde, Senhor, a enfermidade de alguma forma tem atacado para roubar a paz. Eu quero abençoar a vida de cada um deles. Quero abençoar a Natália, Pai. Quero pedir que a tua filha, Senhor, possa ter este bebê em paz, em nome de Cristo Jesus. Quero abençoar você, que Deus guarde e livre você de todos os males, que você possa ser renovado e revigorado a cada dia. Que o nome poderoso do Senhor possa fazer toda a diferença na sua caminhada. Que a mensagem que foi ministrada e pregada no dia de hoje, ela não fique caída, mas que ela possa dar fruto para você. Um fruto que te abençoe, que te leve muito mais longe do que você imagina e sonha. Que Deus guarde você, do alto da cabeça à planta dos pés. Que a resposta que você está esperando ver lá no jornal, seja a resposta de Deus para a tua vida. Que você possa ver um privilégio da parte do Senhor em servir, em adorar Ele em todo o tempo. Porque você nasceu para glorificar o nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Amém, amém, amém? Se Deus é por nós, agindo Deus, bem forte, amanhã é feriado, agindo Deus, amém. Deus abençoe e vão em paz. Os visitantes, se você quiser entregar para nós os papelzinhos, por favor. Amor, tu és a pessoa.